Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje é mais uma oportunidade de você ouvir a voz de Deus, a revelação da palavra de Deus ao seu coração, aquilo que o Senhor quer falar com você. E se você tiver a palavra de Deus bem pertinho aí, vou pedir para você abrir ela e acompanhar junto comigo nesse texto que fica aqui no livro de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 14, do capítulo 14, o versículo 13. Depois você medita nessa passagem, o capítulo inteirinho, e veja como Deus pode falar com você de diversas maneiras, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela vem sempre para nos alimentar. É o nosso alimento diário. Então diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto. Vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Então a gente vê aqui que Jesus acabara de receber uma má notícia de que o seu companheiro, o seu amigo, tinha falecido e de uma morte muito trágica, que era João Batista. Então a gente sabe que Jesus provavelmente estava entristecido, né, por essa morte, essa situação. E ele, como de costume, retirou-se para ali, né, se abastecer, ter aquele tempo com Deus, né, ter aquela intimidade ali. É, a gente pensa assim, não que ele precisava disso, né? O próprio Deus tirando um tempo, né, para ter ali sua comunhão com o Pai, mas ele fazia isso. Então ele se retirou nesse momento triste para se reabastecer, né, para ter aquele tempo com o Pai. E a multidão, né, logo foi atrás dele e foi seguir. Então Jesus ali foi até eles, fez muita cura, se compadeceu, mesmo ele, né, acabando de estar ali num dia até mesmo triste, mas logo o que ele fez? Se compadeceu daquela multidão, olhou para aquela dor daquele próximo e ali mesmo ele fez muitas curas. Ao cair da tarde ali, eles estavam já há algum tempo, os seus discípulos vieram informar a Jesus, até mesmo dar uma sugestão, um conselho. Olha, despede esse pessoal porque já está chegando a tarde ali, nós estamos num deserto e não tem o que comer. E o que Jesus disse? Aqui no versículo 16, não precisam retirar-se, dar-lhe vós mesmos de comer. E aqui a gente vê os discípulos dando, né, um conselho para o próprio Deus, para o próprio nosso Senhor Jesus. Eles acabaram de ver o próprio Mestre fazendo curas ali. E aí o que eles fizeram? Não descansaram na poderosa presença de Deus. E deram sugestões para que Jesus despedisse aquele pessoal, porque senão o que ia acontecer? As pessoas iam ficar com fome. Mas Jesus, o meu Jesus, o seu Deus, ele tinha uma outra estratégia. Ele tinha já algo ali a fazer, eles já tinham algo sobrenatural a fazer naquele dia, que era a grande multiplicação de pães e peixes. Mas, como sempre, muitas vezes eu e você deixamos de ver o sobrenatural na minha vida e na sua vida, sabe por quê? Porque nós não esperamos a resposta, a direção do Pai. Nós vamos e colocamos a nossa mão. Quantas vezes eu e você, talvez até nesse momento você está assim, precisamos resolver algo, precisamos decidir algo, às vezes é algo assim até urgente,
mas nós nos vimos pressionados pela situação, ou até mesmo pelas pessoas, e vamos lá e resolvemos como achamos melhor. Resolvemos porque precisamos resolver, achamos que não dá para esperar Deus responder para nós. Às vezes a gente até tem já um plano B para fazer, né? Mas a gente deixa de viver as respostas sobrenaturais do nosso Deus, porque nós nos adiantamos a fazer aquilo que muitas vezes realmente a gente pensa assim, ah, óbvio, né? É claro que é isso que eu vou fazer. Mas será que era isso mesmo? Será que Deus não tinha um outro caminho? Será que o seu Pai, que te fez, que conhece os seus caminhos, que fez um propósito para a sua vida, tinha essa resposta nesse momento? Aguarda a resposta do Senhor, leve ao Senhor. Talvez, se Jesus tivesse ouvido aqui os seus próprios discípulos e tivesse despedido daquelas multidões, talvez eu e você não teria esse fato aqui da primeira multiplicação dos pães e peixes, que até hoje nós ouvimos e ouvimos ministrações, mensagens sobre essa passagem. Houve ali um sobrenatural, porque era esse o caminho que Deus havia. Deus tem sempre algo diferente para fazer na nossa vida. Ele continua fazendo os poderosos milagres na minha e na sua vida. Eu poderia ficar aqui horas contando o sobrenatural que Deus já fez na minha vida. E você? Você está aguardando a resposta do Senhor, a dele? Às vezes, nós temos até pessoas com boa índole, pessoas boas, com bom coração, que vêm nos dar uma direção, vêm nos dar um palpite. Mas tem momentos que precisamos aguardar primeiro a resposta do Senhor. E mesmo se Ele for usar de alguém para falar com você, ou de uma situação para te dar uma resposta, você vai entender que é a resposta do Senhor para a sua vida. Então aguarde a direção de Deus. Não se precipite em resolver, mesmo que você estivesse se sentindo pressionado. Aguarde a direção de Deus, porque a de Deus é sobrenatural, é a melhor, ninguém explica. E ainda você glorifica a Deus. Quando não aguardamos no Senhor a resposta dele, deixamos de glorificar a Deus, porque quando ele nos responde, é de uma maneira sobrenatural que ninguém explica. E as pessoas vê que só pode ter sido Deus naquela resposta, naquela direção. As pessoas veem que você realmente tem um contato muito íntimo com Deus, porque tudo que você faz, você leva diante do Senhor e aguarda. Eu acredito que levar até Deus, talvez eu e você até levamos. A maior dificuldade que temos é de aguardar a resposta de Deus, crendo que se não vir hoje, vai vir amanhã, mas Ele vai sempre te dar a melhor resposta. Aqui a gente vê discípulos que andavam com Jesus, querendo dar uma ideia para o próprio mestre do que tinha que fazer. Mas Jesus já tinha uma outra saída. Não deixe de viver o sobrenatural de Deus. Ouça primeiramente a voz de Deus, ouça primeiramente a direção de Deus para a sua vida. E você vai estar sempre vivendo naquilo que o Senhor tem para a sua vida. É Ele que sabe o que vai ser melhor para você amanhã, hoje. É Ele que sabe. Que você possa então descansar e levar as suas decisões, as situações que cabe a você decidir. Leve primeiro ao seu Pai. Ele se agrada disso. Ele se agrada de que você confie nele. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Mesmo que às vezes pareça ser óbvio a resposta. Parece que é óbvio o caminho que você tenha que tomar. Mas aguarde, leve até Ele e espere que Ele vai te responder. E muitas vezes é de uma forma sobrenatural. E que você vai continuar dando glórias a Deus por isso. Que você fique com essa mensagem no seu coração. Que você entenda que para que as coisas aconteçam na sua vida, o sobrenatural de Deus, você precisa crer. Senão não acontece, tá bom? Fique com Deus. Um beijo bem grande no seu coração. Mas antes, vamos falar com Deus.
Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a revelação da Tua palavra, Senhor. Que essas pessoas possam, Senhor, se sentir satisfeitas por esse alimento, Pai. Abençoe cada uma e também as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Beijo bem grandão, um abraço bem forte para você. Fique com Deus.